Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco nós estamos estudando Filipenses, não é isso? Então vamos abrir lá em Filipenses, ainda estamos no capítulo 1. Hoje nós vamos ver dos versículos 27 a 30 e depois vamos ver do 1 ao 4. Esperar todos abrirem. Então nós vamos estudar aqui duas coisas um pouco distintas uma da outra. Primeiro, em Filipenses de 1, 27 a 30, nós vamos estudar umas exortações de Paulo que ele faz para a igreja de Filipenses. E principalmente, ele fala sobre a nossa forma de viver, que tem que ser diferente da forma de viver de outras pessoas, daquelas que não conhecem a Jesus. É interessante dizer que a nossa sociedade tem valores. Nossa sociedade onde a gente vive, o estado, o país, nós temos valores aqui. E hoje nós vamos ver que nem sempre os valores que nós temos aqui como cidadãos aqui, brasileiros, são os mesmos valores do reino de Deus. Muitas vezes esses valores são diferentes. E Paulo está exortando aqui aos filipenses para que eles vivam os valores do reino de Deus. Porque segundo ele aqui, nós e os filipenses a quem ele escreveu a carta, não pertencemos a este reino, a este mundo. Nós somos de um outro lugar. Quando você foi salvo por Jesus, a salvação no Senhor Jesus, você passou a pertencer a outro reino, e não mais aqui. A nossa expectativa é outra. Então nós, como cidadãos de outro reino, nós temos outros valores, que não os valores que o mundo tem hoje, né? Se nós formos pensar um pouco hoje nos valores deste mundo aqui, né, se fala muito em sucesso, né, que nós temos que ter sucesso. Você no seu trabalho tem que ser lá o melhor, e você tem que alcançar status, sucesso. Aqui se prega muito o que você tem, e não o que você é. São os valores deste mundo, né? Quem pensa diferente? Aqui você vale muito pelo que você tem. Se você tem muitos bens, se você tem muito dinheiro, então aí sim, você tem sucesso, você tem status, você é conhecido, então você se deu bem. Só que os valores do reino de Deus, e nós vamos ver aqui, não são esses. Isso não quer dizer que nós não temos que nos esforçar no nosso trabalho, né? Na Bíblia fala que tudo que a gente faz, comer, beber, o que for, você tem que fazer para a glória de Deus. E lá no seu trabalho, é claro, você tem que fazer o melhor. Mas o fazer o melhor no seu trabalho não quer dizer para você ter sucesso, né? Você fazer o melhor lá quer dizer que você está glorificando a Deus e trabalhando também. E se você está bem financeiramente, isso não é ruim, não. Nós também não estamos falando disso. Isso é uma bênção de Deus na sua vida. Em que pese, tem muita gente que não tem dinheiro e também tem a bênção de Deus na vida. Então o dinheiro, você ter mais ou menos, não quer dizer que você é mais abençoado por Deus ou menos abençoado por Deus. Então a bênção de Deus na vida da gente não é medida pelo tanto de dinheiro que você tem. Se você tem, ótimo. Se você não tem, para o reino de Deus, ótimo também, vamos servir do mesmo jeito. Então, sobre esse texto aqui, aí na folha, Hernandes Dias Lopes, o primeiro parágrafo, escreve que a vida do cristão, segundo Juan Carlos Ortiz, é o 5º evangelho, a página da Bíblia que o povo mais lê. Precisamos viver de modo digno para não sermos causa de tropeço para os fracos. Precisamos viver de modo digno para não baratearmos o evangelho que abraçamos. Precisamos viver de modo digno para ganharmos outros com o nosso testemunho. Quando ele quis dizer aqui, gente, o 5º evangelho, é porque nós temos na Bíblia 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está querendo dizer aqui que a sua vida é o 5º evangelho.
E mais, a sua vida é mais lida do que os outros 4 evangelhos. Porque é a sua vida que as pessoas lá fora olham para pensar sobre o evangelho. Então, ele está querendo dizer aqui, o Hernandes Dias Lopes, que em muitas vezes a sua vida é muito mais importante do que o que está escrito aqui, para efeito de pregação do evangelho. Porque é o que as pessoas estão olhando, é quem lá no seu trabalho está olhando, é a sua vida. Eu acho que poucas vezes alguém encontrou alguém lá no seu trabalho lendo a Bíblia, lá dentro do trabalho, seja o que ele esteja fazendo, lendo a Bíblia lá. Você não está trabalhando? Não, estou lendo a Bíblia. Eu acho que praticamente quase nunca. Mas todos os dias eles estão olhando vocês. Então isso que quer dizer que a sua vida é o 5º evangelho. As pessoas têm olhado para a sua vida para saber do evangelho. E as pessoas vão chegar a Cristo muitas vezes através da sua vida e da minha vida. Então, continuando aí, os versículos 27 a 30 do capítulo 1, que nós vamos estudar primeiro aqui, são uma exortação para vivermos de forma digna do Evangelho. Então vamos ler aqui agora do 27 a 30 na sua Bíblia, acompanhe por favor. Versículo 27, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então vamos começar aqui no versículo 27, se fosse dar um título para esse versículo, está aí na folha, a necessidade de viver de modo digno do Evangelho. Gente, seria interessante a gente tentar imaginar, é claro, que Paulo escreveu naquela época, ele estava na prisão, escrevendo para os filipenses e exortando eles de viver de modo digno do Evangelho, mas isso serve hoje aqui para nós. Nós não temos que imaginar somente naquela época que Paulo estava falando para os filipenses, mas se hoje nós estamos praticando isso aqui, isso é uma palavra para nós hoje. Isso é para que cada um de nós possamos viver de forma digna do Evangelho. E o que é isso, viver de forma digna do Evangelho? Esse vivei aqui, lá, quando Paulo escreveu em grego, ele dava uma ideia de cidadania. Por quê? Porque a cidade de Filipos era uma colônia de Roma. Mas ali, diferente de outros lugares, os filipenses eram considerados também cidadãos de Roma. E por serem considerados cidadãos de Roma, eles tinham orgulho disso. Eles ficavam felizes com aquilo, né? Aqui é uma colônia, mas eu sou cidadão. Eles tinham alguns direitos que em outros lugares os colonizados não tinham. Eles tinham o direito de propriedade e vários outros direitos que era próprio do cidadão. Então eles eram considerados cidadãos. Então Paulo usa esse orgulho, essa coisa boa que eles tinham de serem considerados cidadãos romanos, para dizer o seguinte para eles: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Ele quer dizer o seguinte: vocês têm orgulho de ser cidadãos romanos, mas vocês não são deste mundo. O nosso reino é em outro lugar. O nosso reino é o reino de Deus. Então nós temos que viver como cidadãos deste outro mundo e não como daqui. Nós não temos que ter os valores e o formato deste mundo, mas nós temos que ter os valores e o formato de onde nós somos cidadãos. E nós somos cidadãos do reino de Deus. Então nós temos que viver de forma digna de onde nós somos, que não é aqui. Então nós não temos que ter só os valores deste mundo, mas nós temos que ter os valores de onde nós somos. Nós somos cidadãos do reino de Deus.
E os nossos valores, o seu dia a dia, o seu proceder tem que ser de acordo com os valores do reino de Deus. Isso é assim, é uma exortação muito dura, né? Será que nós temos isso na nossa mente dia a dia? Será que todos os dias, quando a gente acorda, a gente se lembra, né, que nós somos cidadãos do reino dos céus e nós temos que ter aqueles valores e viver de modo digno do Evangelho? E aí ele continua aqui, para que, ou indo ver-vos, ele estava preso, né, ou quando eu for ir visitar vocês, ou mesmo que eu esteja ausente, mas ouça sobre vocês, quando eu receber uma carta, ou receber alguém daí, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Para quê? Para que eles queriam que eles estivessem firmes? Para que eles estivessem lutando juntos pela fé evangélica. Esse interessante, eu acho que eu escrevi aqui, esse estáis firmes, está aqui, ó, a palavra grega usada como vivei, não é aqui não. Onde eu escrevi aqui que Paulo utiliza, está vendo aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Paulo utiliza alguns termos militares, como estáis firmes, que significa termo militar, onde um soldado mantém a sua posição na frente de batalha. Ele diz aqui que nós, como cristãos, temos que estar firmes, unidos pelo Evangelho, lutando pela fé evangélica. Então ele convida a todos que a gente esteja como soldado numa batalha, firmes, sem retroceder, lutando pela fé evangélica. A fé evangélica aqui, gente, quer dizer os valores cristãos, os valores que foram repassados a eles pelos apóstolos. Fé evangélica é o ensino dos apóstolos. Aqui fala, alguém abre lá, por favor, em Atos 2:42. Pode ler, quem abrir. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso. Doutrina dos apóstolos que ele fala aí é a mesma coisa que essa fé evangélica. Outra abre em Tito. Quem sabe onde fica Tito na Bíblia? Eu mesmo não sei onde fica, não. Alguém que souber onde fica Tito? Tito 2:1, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Isso, ele fala sobre sã doutrina, que é a mesma coisa da fé evangélica, ou seja, é todos aqueles ensinamentos, todos os valores que foram passados pelos apóstolos para aquelas pessoas naquela época, né? Ou seja, é a nossa Bíblia hoje. Naquela época não tinha a Bíblia desse jeito, tinha as cartas dos apóstolos que eram escritas para as igrejas, os ensinamentos que foram dados quando eles estavam visitando as várias igrejas que eram implantadas, isso que era na época que eles tinham. Então, quando ele fala aqui da fé evangélica, ele fala sobre esses ensinamentos, esses valores que foram passados pelos apóstolos para eles. Então, eles falam para lutar por isso, né? Aqui, aí na folha está, Steve L. Lawson, diz que os filipenses precisam permanecer firmes num só coração, de braços dados, posicionados como um só homem em sua postura em relação ao Evangelho, abraçando as mesmas convicções sobre a verdade e permanecendo na mesma lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Né? Então, quando fala aqui lutando juntos, também dá a ideia de você estar fazendo o máximo que você está fazendo, né? Gente, Paulo, como nós vimos no início aqui, ele tinha uma felicidade, ele tinha uma alegria muito grande pelos filipenses, porque ele achava que aquilo foi o resultado de um trabalho que ele esteve lá em Filipos, e eles se converteram, e o povo estava indo muito bem, o povo lá convertido estava indo por um caminho de excelência. Então Paulo tinha alegria quando ele via aquilo, e aqui ele está exortando para eles, gente, vamos viver conforme o Evangelho, vamos viver, continue vivendo, lutando pela fé evangélica. Eu li uma coisa interessante esses dias, que o Evangelho, o cristianismo, está só a uma geração de acabar.
Isso quer dizer o quê? Se você não passar o evangelho para o seu filho, na próxima geração da sua família já não existe mais. Se nós todos aqui, que somos a igreja, não passarmos para os nossos filhos, daqui a alguns anos essa igreja aqui já acaba. Então nós estamos a uma geração do evangelho acabar. E esse era o pensamento de Paulo. Ele ficava o tempo todo insistindo para que as pessoas vivessem aquilo que eles criam. E ele sabia que ele estava preso, em que pese em alguns locais. Ele fala que, olha, eu tenho expectativa, eu tenho esperança de ver vocês. Eu quero estar aí de novo com vocês, porque ele tinha, né? Mas ele sabia lá no fundo que também ele poderia ser condenado à morte e poderia morrer. E ele, então, dependia daquelas pessoas para que o evangelho continuasse sendo pregado. Por isso essa ansiedade dele de incentivar, para falar, olha, viva de modo digno do evangelho, lute pela fé evangélica. E hoje aqui é a mesma coisa. Deus quer de nós que nós estejamos vivendo de forma digna do evangelho, cada um de nós. Como disse aqui no início, você é o quinto evangelho. As pessoas estão se espelhando em você, no que você faz, na sua vida. Hoje aqui, Deus está falando para você, lute pela fé evangélica. Lute você. Não é só o pastor da igreja, não é só quem está na direção da igreja, mas você tem que lutar pela fé evangélica. Vamos continuar aqui no versículo 28. E que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus. Isso aqui ele está rogando a eles, gente, Paulo, para que eles não se acovardem, para que eles não fiquem com medo dos adversários, para que eles não fiquem intimidados. Sabe o que os filipenses tinham em mente? Eles sempre lembravam disso, da primeira vez que Paulo esteve lá. Nós falamos aqui há 2 domingos atrás, que lá em Atos 16, conta essa história da primeira vez que Paulo esteve lá. O que aconteceu? Alguém lembra o que aconteceu com Paulo? A primeira vez que ele esteve em Filipos para pregar para aquele povo? Foi preso, o que mais? Apanhou em praça pública, apanhou muito. Tanto que depois que ele saiu da cadeia, eles ficaram curando as costas dele, de tanto que ele tinha apanhado. Ele foi humilhado em praça pública, ele apanhou em praça pública e ele foi preso. E aí depois o pessoal ficou, os soldados meio assustados, porque depois que fizeram tudo isso com ele estava preso, descobriram que ele era cidadão romano. Ele não poderia ter apanhado, ele não poderia ter sido preso, não poderia ter sido humilhado sem que tivesse um julgamento prévio. E aí soltaram ele e falaram, não, então beleza, desculpa aí, vai embora rápido. Enfim, isso nós já vimos há 2 domingos atrás. Então, eles lembravam disso. Então, Paulo falou o seguinte para ele, não fique acovardado não. Não fique acovardado não, mesmo que seja difícil, mesmo que nós tenhamos muitos inimigos, e nós temos. Mesmo aquilo que aconteceu comigo, que eu fui aí pregar o evangelho para vocês e apanhei, passei vergonha em praça pública, eu fui preso. Mesmo assim, eu rogo a vocês, não se acovardem. Tenham intrepidez para pregar o evangelho do Senhor. Ele estava falando isso aqui para ele. Então, que em nada estais intimidados pelos adversários. Os adversários é aqueles que perseguiam, né? Naquela época, gente, no início do cristianismo, isso a gente vê pela Bíblia, o Novo Testamento praticamente inteiro, os cristãos eram perseguidos. Muita gente era expulso das suas casas. Muitos outros, dependendo de onde ele morava, seus bens eram tomados dele, jogado para fora da cidade, né? Naquela época tinha aquelas cidades, igual a gente vê em alguns filmes que tem os muros altos, aquela coisa, jogado para fora, os bens tomados, eram perseguidos, presos, apanhavam. E Paulo diz aqui, não se sinta acovardado não. Deixa eu contar uma coisa para vocês, para a gente tentar colocar mais próximo. Eu acho que muita gente aqui trabalha, ou se você não trabalha, tem um grupo de amigos. Já notou que muitas vezes a gente está no nosso trabalho, muita gente reunida, ou no final de uma reunião, começa a conversar disso ou daquilo, de uma notícia, e muitas vezes começa a falar de pastor,
começa a falar de Jesus, começa a falar de Deus, e um faz uma piadinha ali, o outro fala um negócio ali, e muitas vezes o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente lá no fundo não está se sentindo bem, né? Deles estarem falando mal de crente, falando mal do pastor, da igreja, ou fazendo uma piada com relação a Deus ou Jesus, uma piadinha, mas o que a gente faz? Fica caladinho, né? Quieto. Ruim, né? Eu não vou ser aqui inconveniente agora de rebater e falar alguma coisa. Não, é melhor eu ficar mais. O que a gente está fazendo? Nós estamos nos acovardando, né? Nós não estamos defendendo aquilo que nós acreditamos em nome de uma coisa maior. Não, para ficar tudo bem aqui, para ninguém ficar chateado comigo, ou para eu não parecer o crente enjoado. Se eu começar a falar demais aqui, depois eles vão falar, lá o crente enjoado, vai pegar a pecha em mim. Paulo está falando aqui, não se acovarde não. Claro que você não vai começar a brigar lá no seu trabalho, ou no grupo de amigos que falou alguma coisa, não sei o quê. Tem que ser uma pessoa agradável, é claro. Mas nós não podemos nos acovardar. Se nós, que somos do reino de Deus, cidadãos de lá, estamos nos acovardando, quem vai defender esse evangelho aqui? É isso que Paulo queria deles naquela época e Jesus quer de nós hoje. É isso que Paulo estava falando, olha, aí na sua cidade, ainda que eles batem na gente, olha, aí na sua cidade, ainda que a gente é perseguido, não se acovarda não diante dos seus adversários. Continue combatendo o bom combate. Continue levando à frente a fé evangélica. Viva de modo digno do evangelho. Isso serve aqui para nós hoje, para que a gente não sejamos covardes diante das coisas de Deus e na pregação do evangelho. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros, de salvação. Gente, o que é isso que está falando aqui? O que seria prova de perdição? Prova de perdição para eles, que ele está falando aqui, é exatamente aquilo que você acredita. Prova de perdição aqui é acreditar no Evangelho. Prova de perdição aqui, que eles estão falando que para eles e os gentios e o mundo lá fora realmente é prova de perdição, é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Prova de perdição é você crer que um homem veio ao mundo sendo Deus, morreu no seu lugar, salvou a sua vida e basta você crer nisso e pedir perdão pelos seus pecados que você vai ter a salvação. Isso para eles é prova de perdição, porque se não fosse, a cidade inteira estava aqui hoje, ali na igreja ou nas igrejas, mas não. Você gastar a sua vida nisso aqui, seguindo estas coisas, sendo de outro reino, é prova de perdição, porque o que nós temos que buscar é o sucesso. O que nós temos que buscar aqui é o dinheiro, são as coisas boas. E você está gastando sua vida nesses negocinhos aí que está escrito na Bíblia, e você está perdendo sua vida. O povo lá da cidade de Filipos pensava daquela comunidade cristã o seguinte: vocês não viram aquele cara que veio aqui pregar para vocês? Vocês lembram daquele cara que esteve aqui para pregar para vocês? Onde ele está agora? Onde Paulo estava? Preso. Está vendo? Vocês são doidos. É isso que vocês querem? Ele esteve aqui, ele apanhou. Nós humilhamos ele aqui na praça pública. Ele ficou preso. Agora ele foi embora, passou por umas cidades aí, agora ele está preso. E ele está preso justamente por causa disso, por causa dessas coisas que vocês acreditam. Porque ele continua falando desse negócio de Jesus, ressurreto, ressuscitado, não sei o que, não sei o que. Rapaz, isso é perdição, vocês estão perdidos neste caminho. Esse caminho não sai disso. Provavelmente, se você é um cristão, né, firme, você já teve tantos amigos quanto conhecidos, muita gente rindo de você, falando: rapaz, larga disso, que besteira é essa? Você é fiel à sua esposa? Tem muita gente falando: rapaz, que negócio, tanto menininha bonita aí, você fica aí nesse, rapaz, você está perdendo sua vida. Então, para eles, para as pessoas de fora, para quem não crê no Evangelho, isso que nós cremos é uma prova de perdição. Agora aqui fala o que isso é para nós. O que está falando aí? Para nós é de salvação, para eles de perdição.
para nós é de salvação. É isso que Paulo está querendo dizer. Que para eles é perdição, é nada, para nós é salvação, é tudo que nós temos. Porque a nossa vida não é nesse reino. E agora, em seguida, aqui vai vir um versículo muito difícil, né? Então aqui, eu escrevi aqui um título, né, para esse versículo 28 aí na folha suas, a necessidade da coragem em meio à perseguição. Paulo diz para não se assustarem com os adversários, e eles eram muitos. Tinham tanto os adversários que não criam, quem não cria naquilo, os judeus que não criam em outra coisa, e outros também que eram politeístas e criam em coisas completamente diferentes, tanto os falsos mestres também, que criam um pouco em Jesus, mas fazia ali um balaio de gato ali para poder pregar a coisa de outra forma também e tentar desviar do caminho, também eram os adversários, né? E prova evidente de perdição aqui é o que eu já falei, a crença ou a fé do Evangelho de Cristo era visto como sinal de perdição pelos gentios e falsos mestres, porque eles criam, é claro, em outras coisas que não eram o que eles criam. Em João, alguém podia abrir em João, capítulo 15, 18 e 19, já lê para nós. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, ele vos escolheu, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Tá bom. Quem disse isso, gente? Jesus. Jesus já avisou lá atrás, antes dessas outras coisas aqui. Olha, presta atenção na coisa. O mundo vai odiar vocês. Vocês não são desse mundo. E por que o mundo odeia? Porque vocês não são daqui não. Vocês têm outros valores. Nossa fé, nossa esperança, nossa convicção está em outras coisas. Não são nos valores deste mundo, mas em outras coisas. Por isso as pessoas vão odiar vocês. Vocês vão ser motivo de chacota, Já estava avisado aqui, né? Mas muitos de nós, e muitas vezes eu, quero viver ali com um pé aqui e outro aqui, né? Para não ser mal visto pelos amigos lá de fora, no trabalho para não ser visto como um radical, um negócio assim. Então a gente fica ali, né? Muitas vezes, igual diz aqui um pouco antes, muitas vezes intimidados. No Brasil, graças a Deus, não existe uma perseguição ao cristão. Tem vários países, a gente lê direto aí, que mataram não sei o quê. Tem vários países que existem, onde o cristianismo é proibido. E aí existe uma perseguição direta. Aqui, graças a Deus, nós não temos. Mas tem as gracinhas, né? Então, muitas vezes a gente fica excluído aqui, porque o crente lá, o negócio lá, né? Mas Jesus já tinha falado, nós seremos odiados, porque o nosso mundo não é esse, nós somos de outro reino, né? Versículo 29, e agora é uma paulada. O título que eu dei aqui desse versículo, que está aí na folha, é o necessário sofrimento do cristão. Antes de ler o versículo, que ele é um pouco duro, eu escrevi aí na folha que esta é uma das principais referências bíblicas contrárias à teoria da prosperidade. Alguém aqui já ouviu falar de teoria da prosperidade? Olha, a teoria da prosperidade é uma beleza. Ela é falsa, mas ela é boa demais, se fosse verdade, sabe? Na teoria da prosperidade, gente, eu gosto de sair aqui, mas eles me dão uma bronca porque eu tenho que ficar falando aqui no microfone. Mas eu vou gritar. Na teoria da prosperidade, você é filho de um Deus que é dono de tudo. E se o seu pai é dono de tudo, você é herdeiro. Então o tudo é seu também. Então, se Deus é dono da prata e do ouro, e Deus é o meu pai, eu também sou. Então, segundo a teoria da prosperidade, você neste mundo terá muito dinheiro, porque o seu pai, Deus, é dono da prata e do ouro. Segundo a teoria da prosperidade, você sempre terá saúde, porque o seu pai é dono de toda a saúde, ele que cura, ele que cria tudo. Segundo a teoria da prosperidade, e esse é o ponto mais importante aqui, você não terá problemas depois que conhecer a Deus. E se você tiver algum problema, meu irmão, é porque você está em pecado.
Acha aí na sua vida o que aconteceu, pede perdão por aquele pecado específico, porque não, você está passando por essas coisas todas aqui, é porque você está em pecado. E aí esse versículo vem, vamos ver o que ele fala? 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Gente, o que Paulo está falando aqui? Que loucura é essa? Espera aí, para tudo que eu vou descer desse negócio. Ele está falando que foi concedida uma graça a você. E qual é essa graça? De padecer. É aqui, hoje, aqui e agora. Por isso que muitos falam, né? O sol nasce para todos. Para o rico, para o pobre, para o que está com saúde, para o que está com doença. A chuva também vem para todos. E também para os cristãos e para os não cristãos. Meu irmão, porque você é um crente, porque você conhece Jesus, porque você foi salvo no sangue de Jesus, não quer dizer que você vai se dar bem nesta vida. A promessa de Jesus não é que você se dê bem aqui, mas é num outro reino que Ele está lá preparando para você. Aqui você vai ter doença, aqui você vai ter problema. Aqui você vai ter dificuldade financeira, aqui você vai ter dificuldade, aqui, meu irmão, eu não sei na sua vida, mas na minha é uma luta diária, porque Jesus não prometeu que você iria começar a usufruir o reino dos céus aqui. É claro que o Espírito Santo está conosco, é claro que o Espírito Santo nos ajuda dia a dia, é claro que o Espírito Santo tira a nossa vontade de querer ter as coisas e o dinheiro e coloca no nosso coração uma coisa do reino de Deus, uma vontade de adorar a Deus, e você vai substituindo na sua vida aquelas velhas coisas pelas novas coisas, e você começa a ter alegria no Senhor, e a sua alegria passa a ser em Deus. Mas Paulo trouxe uma notícia aqui ruim para você e para mim, que foi concedida a graça de padecer. Paulo estava dizendo para eles o seguinte: sabe essa perseguição que vocês estão tendo aí em Filipos? Que eu tive, que eu apanhei e tal, e hoje eu estou preso por causa dela? Sabe ela? Sei, é isso aí mesmo, irmão. Pode ser que ela piore. Eu não estou preso aqui, é isso mesmo. Pode ser que eu seja julgado e seja morto. O que aconteceu? Mas é isso mesmo, porque o nosso reino não é aqui não. Nós estamos aqui para ir para outro lugar. Então fique firme. Jesus está com você. O Espírito Santo está conosco, nos consolando, nos ajudando. Mas é isso mesmo. É luta. É luta, tá? Então, o dia que alguém vier falar para você, meu irmão, que se você é filho de Deus, então você tem tudo, você não vai passar por problema, está tudo bem, leia esse versículo aqui para ele, tente ele dar outra versão para você e outra tradução para você, porque essa notícia é dura, mas é isso mesmo, nós estamos aqui para lutar. Vamos continuar? Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Aqui eu escrevi aqui na nossa folha aí, unidos no combate por Cristo, a mesma luta contra as heresias, o mesmo esforço na pregação do Evangelho e as mesmas injustiças sofridas e suportadas por Paulo também deviam ser suportadas pelos cristãos, pois tais combates são resultado de viver de modo digno do Evangelho e pelo Evangelho. O mesmo combate que vistes em mim aqui quer dizer que os filipenses eram testemunhas do sofrimento que Paulo teve quando ele estava lá e quando ele foi pregar em Filipos para eles. E ouviu também as vezes que ele apanhava e era expulso das cidades e outras cidades que ele passava. Paulo faz referência aqui, quando ele fala o seguinte: e ainda agora ouvis o que é meu. Ouvis porque eles ouviram que Paulo estava preso. E Paulo estava preso por o quê? Por pregar o Evangelho. Então é por isso que ele fala, vocês têm o mesmo combate. Pode deixar aberto aí. Gente, vamos passar para frente, faltam 4 versículos. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 1. Agora, ele muda um pouco de assunto, porque ele já deu uma introdução ali.
E esse texto é simples e fácil de entender. Paulo está falando aqui da união da igreja. Ele está falando aqui basicamente em 4 versículos sobre 2 coisas. A união da igreja. E ele está falando aqui também sobre a humildade que nós devemos ter. Gente, pensa, vamos falar um pouco de união. Vamos pensar aí no seu casamento. Se você é casado, ou se você está namorando, ou enfim. A união é uma coisa primordial. Se você casou com uma pessoa e o seu esposo gosta demais de viajar e você só gosta de ficar em casa. Se você casou com uma pessoa que quer só andar de Uber, mas você acha importante ter carro. Se você casou com uma pessoa que não quer ter uma casa, quer morar num apartamento e você faz questão da casa. Se você casou com uma pessoa que é completamente diferente de você, o que vocês têm? Conflito. Vamos pensar a mesma coisa numa empresa. Você tem lá a sua empresa, você trabalha junto com outras pessoas. O seu sócio ou com quem você trabalha lá quer vir para cá. Ele acha que tem que expandir, tem que ter mais coisas. Mas você acha que não, tem que vender algumas coisas, tem que ser menor. O que acontece? Conflito. Né? Tanto no casamento, que é claro que pode dar certo, nós temos que fazer vontade para dar certo, não tem outra alternativa para nós, mas você tem que, se você estiver pensando diferente, tem conflito e é difícil. Da mesma coisa no seu emprego, ou se você é dono de uma empresa, se você tem um sócio, tem conflito se você pensa diferente nele, aqui na igreja também. Se aqui na igreja a gente tem líderes, ou mesmo entre nós, que um pensa uma coisa, quer fazer uma coisa, o outro pensa outra coisa, quer fazer outra coisa, o negócio vai dar certo não. Então Paulo conclama aqui, para que nós, todos, povo de Deus, sejamos unidos. É isso que ele quer de nós. Ele pede união. Só que essa união aqui é um pouquinho mais difícil do que a gente pode estar imaginando. Dá um pouquinho mais de trabalho do que só a gente falar, beleza, a gente pensa igual e está tudo certo. Vamos ler aqui o texto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso aqui parece loucura, né, gente? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então vamos olhar aí, o título que eu dei para os versículos 1 e 2, está aí na sua folha, uma conclamação pela união dos cristãos, né? Mais o versículo 1 e 2. Hernandes Dias Lopes escreve que, quando os crentes vivem brigando e falando mal uns dos outros, isso é um espetáculo lamentável e vergonhoso diante do mundo. Essa atitude desonra Cristo e a própria igreja. E continuando aí na folha, está escrito no versículo 1, com a intenção de conclamar para que os filipenses vivam em união e amor na igreja, com um só objetivo, viver o evangelho para a glória de Deus, Paulo apela para os mais altos sentimentos, o encorajamento de Jesus pelos cristãos, o consolo e alívio em Cristo, a comunhão do Espírito Santo, os sentimentos de amor. Todos estes sentimentos devem ser realidades internas do cristão. Para entender melhor, nós vamos fazer esse exercício aqui agora que eu escrevi aí, ó. Para entender melhor essas palavras do versículo 1 aqui, nós vamos substituir a palavra se pela palavra porquê. Então vamos ler aqui, sem colocar o se, nós vamos pôr porquê. Então, porque há alguma exortação em Cristo, porque há consolação de amor, porque há comunhão do Espírito, porque há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Gente, ele usa aqui
coisas sentimentais para conclamar a igreja a ser unida. Então ele fala, porque essa exortação de Cristo que está falando aqui é sobre encorajamento. Então ele fala, por que existe encorajamento de Cristo em vocês? Ou seja, porque Cristo está trabalhando em nós, nos encorajando. Por que existe consolação de Cristo na vida de vocês? Porque existe comunhão de nós com o Espírito Santo. Por causa destas coisas, sejamos unidos na igreja, em um só Espírito, em uma só alma. Ele pede para que a gente tenha o mesmo amor, que a gente seja unido de alma, que a gente tenha o mesmo sentimento. Por que que Paulo estava pedindo isso para eles? Uma forma simples. Porque Paulo confiava que aquelas pessoas, e nós já falamos isso aqui hoje, iriam continuar a pregar o Evangelho. Ele podia morrer, ele ia estar fora, mas aquela igreja, a partir daquela igreja, que ele tinha tanto amor e tanta alegria, ela iria continuar pregando o Evangelho. Mas Paulo tinha certeza que se houvesse desunião, se houvesse briga, cada um pensando uma coisa, cada um saindo por um lado, não ia dar certo e a igreja ia acabar. E é isso que acontece, pode acontecer no seu casamento, pode acontecer na sua empresa, no seu trabalho ou aqui na igreja. Se nós tivermos desunião, cada um pensando uma coisa diferente, cada um pensando por um lado, isso não subsiste. Então isso é um convite à união. E aí ele continua aqui. Nada, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Gente, o que seria isso? Partidarismo ou vanglória? Tomar partido. Vanglória. O que seria essa vanglória aqui? Exaltar a gente mesmo, né? Procurar a nossa própria glória. Eu não sei, tem um versículo, vários versículos aqui. Tem um que Paulo fala, eu anotei ele aqui. Ele fala que na igreja alguns estavam dizendo, eu aqui nessa igreja sou de Paulo, eu sigo a Paulo. Ou dizia, não, eu sigo a Apolo, eu sigo não sei o quê. E Paulo vem e dá uma bronca neles, falando, vocês não têm que seguir Paulo, Apolo, ninguém não. Todos nós somos servos de Deus e nós estamos aqui para seguir a Deus, nós temos que seguir a Deus. Então, ele estava conclamando aqui, para que ninguém procurasse a sua própria glória. E isso é muito importante aqui na igreja. Nós não temos que fazer as coisas aqui para sermos reconhecidos, ou para aparecer, ou para a gente ficar bonito na foto. Nós temos que fazer as coisas aqui para o reino de Deus. Então aqui continua falando, nós temos que nos considerar aqui, dentro da igreja, servos. O Senhor está lá no céu, e o Espírito Santo aqui conosco. Mas nós somos servos na igreja, e não senhores. Né? E o servo, o que ele faz? Ele serve, né? O servo, ele serve. Então ele pede aqui para que a gente não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Humildade. Pede para que a gente seja humilde. Aqui eu escrevi aí, na nossa folha, humildade, a virtude que promove a unidade. Gente, essa palavra, tá bom, obrigado. Essa palavra humildade, ela não era bem vista aqui pelo pessoal dali, pelos gregos, pelo aquele pessoal. A palavra humildade, ela significava aquilo que era o escravo, uma coisa servil, né? Quem tem que ter humildade é lá o escravo, ele é servo, ele é servil. Então eles não gostavam muito dessa palavra, ela não significava uma coisa boa, mas uma coisa ruim. E aí Paulo vem e usa exatamente essa palavra que eles já tinham como uma coisa, né, que não valia muita coisa. Ele usa essa palavra para falar, vocês têm que ser isso aí mesmo. Nós aqui no reino de Deus não somos senhores, não. Nós não temos que procurar a nossa própria glória, não. Nós temos que ser servo, servil, preocupar com o outro, com o próximo. E aí ele continua aqui, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nossa, isso é tão difícil, não é, gente? Tão difícil, mesmo aqui dentro da igreja, né? Porque quando você considera o outro superior a você, você meio que é servo dele. Quem quer isso? Ninguém quer isso. A gente quer ser servido. A gente quer o bom para nós, né?
Quem quer servir? Mas é isso que Paulo está falando que a gente tem que ser. Servo. Eles pegam ele no contrapé, lá os filipenses. Não é para você estar querendo aí fazer as coisas para aparecer, não. Pelo contrário, é para você ser humilde, para você servir os outros, né? Aqui Hernandes Dias Lopes escreve que, está aí no texto, gente, na folha, segundo parágrafo. Hernandes Dias Lopes escreve que a humildade é a virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. Então, Paulo estava falando nesses 4 versículos aqui sobre união da igreja. Por isso que ele falou de humildade. Porque quando a gente é humilde, a gente fica mais unido entre nós, né? Ser humilde envolve saber quem nós somos perante Deus. Deus é o Senhor e nós somos servos. Todos nós aqui somos servos em igual posição. E mais, ele fala aqui, não sou eu, gente, que estou falando. É Paulo que falou aqui, está na Bíblia, que você considere os outros superior a si mesmo. E agora vem o último versículo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Para a gente ler melhor isso, porque fica dando a impressão que a gente não tem que preocupar conosco e só preocupar com os outros. Não, igual no outro texto aqui que nós trocamos uma palavra, aqui vamos trocar o senão por também. Então, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros. Ou seja, é para você cuidar dos seus problemas, é para você cuidar da sua vida, é para você cuidar das suas finanças, mas também é para você cuidar do próximo, em união. Paulo estava falando aqui um pouco de compaixão, do que nós temos feito pelos nossos irmãos, como nós temos vivido aqui na igreja. E eu, gente, isso aqui serve, eu não estou aqui falando, porque eu... Não, isso aqui serve para mim, aqui, hoje. Que tanto eu tenho me preocupado com cada um de vocês. Que tanto eu tenho me preocupado por outro irmão aqui da igreja que pode ser que esteja desempregado. Que tanto eu tenho me preocupado com outro irmão aqui que pode ser que esteja passando alguma necessidade. Que tanto eu tenho me preocupado com outro irmão aqui que pode ser que esteja doente, pode ser que esteja passando por problemas. Qual a última vez que eu posso falar por mim, faz tempo demais, qual a última vez que nós saímos da nossa casa para ir na casa de um irmão orar por ele e com a família dele? Oi, meu irmão, sei que você está passando por problema, eu vim aqui orar por você. Oi, meu irmão, eu sei que você está numa dificuldade financeira, eu vim aqui trazer um dinheiro para você. Qual a última vez que você fez isso? Faz tempo demais. Mas é isso que ele está falando aqui. Para você não se preocupar só com você, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, mas para você se preocupar com o outro também. Né? Quando a gente começa a ler Atos lá, que foi o início da igreja, né? A gente vê o que essas pessoas faziam. Alguém lembra? Vendiam as suas propriedades. Imagina hoje, se o pastor fizer essa proposta para a gente vai para outra igreja na hora. Vende sua casa, seu carro, tal, né? Porque fica aparecendo algumas igrejas aí e falam, traga! Né? Agora falaram que eles estão tendo que levar o auxílio emergencial, coitado, que o povo está recebendo. O cara recebe o auxílio emergencial e aí o pastor já está falando disso. Você que recebeu o auxílio emergencial, traga aqui, porque Deus vai multiplicar para você. O coitado vai lá e põe, rapaz, fica sem o arroz e o feijão. Mas enfim, está falando aqui para a gente se importar com o outro. E já para encerrar, eu queria encerrar dessa forma. Qual a última vez que nós nos importamos com o outro? Não é só seu amigo predileto, aquele não, esse você sempre está junto. Mas aqui como igreja do Senhor, que tanto você tem pensado só na sua vida. É importante você pensar na sua vida? Afinal de contas, igual diz, se eu não pensar em mim, quem vai pensar é mais ou menos. Mas não é só para você pensar só em você, não. É para você pensar da mesma forma, o mesmo tanto que você está preocupado com você e com as suas coisas, é para você preocupar com outro irmão também, seja ele próximo ou longe. Seja ele desta igreja ou de outra igreja, não importa. Mas para você gastar tempo com ele, para você orar por ele, para você ir atrás, tentar ajudá-lo, consolá-lo, gastar dinheiro com ele também.
Eu sei que para a maioria de nós, luta, pagar as contas até no final do mês. Mas, meu irmão, eu não sei quanto você ganha, tem gente mais apertada do que você. Tem gente que na geladeira deles não tem nada. E é irmão de fé aqui, às vezes dessa igreja ou às vezes de outra igreja. E Paulo fala aqui: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não pense só em você não, meu irmão. Por isso que ele fala da união. Como que eu posso estar unido aqui, nós como igreja, unidos, se minha geladeira está cheia e do meu irmão não tem nada? Se na minha casa tem fartura e tem tudo e na casa do outro não tem nada, que união é essa? Como nós vamos celebrar o reino? Um tem tudo, o outro não tem nada. Não estou aqui pregando socialismo, comunismo, nada disso, gente. Estou falando para a gente ter um amor tal que você se importe com o outro e com o próximo. Vamos orar, gente? Senhor Jesus, que estas verdades, Senhor Deus, que constam aqui na palavra do Senhor, nós possamos praticá-las, Senhor Deus. Que essas exortações que Paulo fez para a igreja de Filipenses, que sejam vivas hoje aqui para nós, para que a gente possa viver de forma digna do Evangelho do Senhor Jesus. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, e como embaixadores nós representamos a Deus aqui na terra. Que a gente tenha dignidade nesse trabalho nosso, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e realmente a gente seja o quinto evangelho, que a gente realmente, quando as pessoas olhem para a nossa vida, elas possam ver algo diferente em nós, que os nossos valores, senhores, não sejam deste mundo, mas seja do mundo do Senhor que o Senhor está preparando para nós, que os nossos valores sejam do reino de Deus, que nós tenhamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos união, que nós possamos nos importar uns com os outros, de verdade, com amor, em um só espírito, em uma só alma, que a gente tenha, que o outro, o próximo, tenha importância para nós, que nós possamos socorrê-los, gastar tempo, orar, estarmos preocupados com eles, Senhor Deus, e assim realmente vivermos em comunhão e em comunidade, Senhor Deus. Que a igreja não seja só um lugar que eu venha aos domingos, no final de semana, para ouvir um pouco, para fazer bem para o meu coração, não, que eu possa viver esse evangelho e de modo digno, Senhor Deus. Que a gente não se acovarde perante os nossos adversários, mas que nós possamos ter intrepidez na pregação do Evangelho e defender a palavra do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, que o Senhor mude o nosso coração, o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.